Olá, meus amigos. Hoje vamos falar um pouco dessa relação que algumas vezes é muito preocupante da doença do refluxo com o desenvolvimento do adenocarcinoma de esôfago. Nós sabemos que a doença do refluxo é uma doença crônica e progressiva e que muitas vezes gera consequências para uma série de estruturas, não só para o esôfago, mas também para a via aérea superior e via aérea inferior, que será motivo de outra publicação. Mas a consequência mais comum da doença do refluxo é gerar um processo inflamatório na mucosa do esôfago, uma esofagite, que pode ir de graus A até o grau D, com níveis de gravidade progressivamente piores, e no grau D desenvolver o que nós chamamos de esôfago de Barrett, que é uma lesão pré-maligna e que num percentual não muito grande de casos pode ser o passo anterior ao desenvolvimento de uma displasia e depois da neoplasia do tipo adenocarcinoma de esôfago. Não é raro nós encontrarmos pacientes que têm uma história longa de refluxo, tratados para o seu refluxo e que, passados aí 10, 20, 30 anos, acabam por desenvolver o esôfago de Barrett, ou a displasia, ou até a neoplasia do tipo adenocarcinoma. Por isso é muito importante que o paciente com doença do refluxo faça acompanhamento médico, consulte o especialista, faça um diagnóstico precoce do grau da sua doença e trate adequadamente antes que tenha esse tempo de evolução para que possa gerar esse adenocarcinoma. O adenocarcinoma é dos tumores do tubo digestivo, do aparelho digestivo como um todo, aquele de maior crescimento nos últimos 20, 30 anos, acompanhando um aumento da obesidade como epidemia no mundo e acompanhando um aumento da doença do refluxo. Então, quando nós olhamos as curvas epidemiológicas, tanto da obesidade, como da doença do refluxo, como do esôfago de Barrett, nós acabamos encontrando, e como do adenocarcinoma de esôfago, nós acabamos encontrando um paralelismo dessas curvas, demonstrando que existe um crescimento concomitante dessas entidades e já está bem provado na literatura a relação, na literatura médica, a relação do refluxo gastroesofágico com o adenocarcinoma de esôfago. Felizmente, um percentual inferior a 1%, em torno de 1% ou um pouco menos dos pacientes que têm doença do refluxo vão evoluir para o adenocarcinoma de esôfago. Principalmente aqueles que já têm hérnias hiatais, e quanto maior a hérnia hiatal, mais refluxo normalmente o paciente tem, ou aqueles que já têm formas no diagnóstico de esofagite mais avançada. A partir da esofagite C ou D, o paciente deve buscar um tratamento para evitar que a sua doença siga progredindo. Então, fica um alerta aos nossos pacientes no sentido de acompanhamento dessa doença tão prevalente que é a doença do refluxo e que merece sim uma avaliação constante para que não evolua para formas mais graves.